São 11 horas e 25 minutos agora, estamos de volta no auditório do GCN, na sabatina, com o candidato Wagner Farias, do Partido Comunista Brasileiro, candidato ao governo do estado de São Paulo. Envie pela internet a sua pergunta ao candidato, é politica@gcn.net.br. Neste bloco, começamos com Edson Arantes. Candidato, o senhor é um crítico do sistema público de saúde. Sim. Gostaria que o senhor contasse aos nossos ouvintes quais são os principais problemas que o senhor vê nessa área e as suas propostas para resolvê-los. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante quase 10 anos, tanto na saúde pública quanto na saúde privada. E assim, o grande problema da saúde pública não é só o subfinanciamento. Tem a ver diretamente com a lógica do lucro e da iniciativa privada dentro de um setor que deveria ser um direito fundamental da população. Por exemplo, estive lendo alguns jornais aqui de Franca e vi que também está acontecendo um caso de crise na Santa Casa, o que é algo muito comum no estado inteiro. Agora é interessante perceber o seguinte, para além do subfinanciamento, que já é uma forma de precarização, se você vai nesses serviços onde existem acordos ou convênios do Estado com as organizações sociais, você vai encontrar um sistema de dupla porta. Então você vê hospitais que foram construídos com verbas públicas, que são geridos por verbas públicas, você tem a porta do SUS e a porta do convênio, onde geralmente o que há de mais precarizado está para o serviço do SUS, enquanto a maior parte dos investimentos são colocados na hotelaria e no atendimento do setor de convênio. Isso é um evidente elemento que nós temos apontado, que a saúde pública precisa ser 100% pública. Não dá para colocar interesses privados, sejam eles ditos filantrópicos ou, em outros casos mesmo, de OS ou OCIPs. É necessário que isso retorne ao controle estatal. Para além disso, também existe uma questão publicitária na questão da saúde. Então, por exemplo, nós não temos nenhum problema com a vinda de médicos, nem de Cuba, nem de outro país, mas o problema da saúde não se resolve apenas com médicos, não se resolve apenas com investimento no nível da atenção básica. Tem que ter a policlínica estruturada, tem que ter especialistas, tem que ter equipamentos próprios do Estado para a realização de exames de diagnóstico de alta complexidade, e que muitas vezes o SUS paga a equipamentos de empresas privadas, o que sairia muito mais caro do que ter o seu próprio equipamento. Então nós defendemos que é necessário acabar com todos os contratos com organizações sociais e gerir o sistema de saúde através da participação popular, como é previsto no SUS, e com o papel do Estado como investidor desse processo em algo 100% público. Candidato, vamos para o tema educação agora. Uma proposta do senhor é que as escolas sejam 100% públicas. Eu queria saber como funcionaria isso na prática e também, ainda dentro do tema educação, o senhor defende que as escolas atendam em período integral. Considerando que hoje 1/3 dos professores da rede pública estadual, eles são temporários, quanto custaria transformar essas escolas em período integral? Como que isso funcionaria na prática? De onde viriam esses recursos para ocorrer essa mudança? Então, primeiro que a gente, de acordo com o nosso sistema político, a gente não pode simplesmente expropriar uma escola privada. Isso não é possível dentro dos nossos limites legais. O que nós defendemos é um sistema público 100% estatal. Então, por exemplo, nos níveis de atendimento das prefeituras, você percebe que existem várias creches que são processos de terceirização do Estado, onde aumentam os problemas de denúncias de violência contra as crianças, de má gestão, de desvio de recursos. O que nós temos proposto é que, a partir do Estado, se invista o dinheiro de educação apenas no atendimento da educação pública, o que não é apenas da esfera do nível médio e fundamental, mas, inclusive, que isso sirva como parâmetro dos acordos e convênios realizados com a Prefeitura. Se falou do processo de professores temporários. Isso é o absurdo que remonta a queda de qualidade no sistema de educação pública. Você tem a precarização não só dos professores, mas dos demais profissionais da educação, administrativos, agentes de organização escolar, agentes de apoio. Esse tipo de processo, além de piorar
o nível do ensino, ele não tem condições de ser mantido a longo prazo dentro da perspectiva de uma escola que forme não só o jovem, a jovem para o mercado, mas para atuar criticamente dentro da política, dentro da sociedade. Em relação aos recursos, nós temos defendido abertamente que nós precisamos suspender o pagamento da dívida pública e passar a utilizar esses recursos imediatamente nos setores sociais. Por que suspender? Suspender para a realização de uma moratória. Como eu disse anteriormente, essa dívida era de 46 bilhões. Pagamos 160 e ainda devemos 191. Existem indícios absurdos de formação fraudulenta a respeito da dívida pública. Nós já pagamos essa dívida inúmeras vezes. Hoje, por exemplo, é algo em torno de 20 bilhões por ano, que é gasto apenas em juros e amortizações da dívida. E isso fora os interesses dos setores hoje privados, que nas parcerias público-privadas, que nos convênios com o Estado, parte do recurso público vai para garantir o funcionamento privado dessas entidades. Então, havendo um processo de reestatização desses serviços, somado com o corte de pagamento da dívida pública, nós teríamos recursos suficientes não só para estabelecer uma política de implementação das escolas em período integral, como outras propostas que nós temos colocado, a questão da moradia popular, a questão da saúde e outros aspectos que precisam ser transformados. Wagner, e como ficaria a segurança jurídica? Porque são contratos que existem com previsão de cláusulas de multa para descumprimento, com prazos. Como ficaria a segurança jurídica nesses casos? Você fala, a gente vai reestatizar. Como ficaria a segurança jurídica e como seria feito esse processo de reestatização? O engraçado é que esse aspecto da segurança jurídica, para mostrar como tem um papel de classe nisso, né? O contrato ele é de duas mãos, né? Tanto o Estado tem deveres com essas organizações, como elas têm deveres com o Estado e com a população. Hoje, por exemplo, no hospital, a diferença que separa um rico de um pobre é, por exemplo, o seguinte fator. Um rico descobre hoje um câncer, amanhã ele inicia o tratamento e a quimioterapia. Um pobre que descobre um câncer de pulmão hoje, ele pode esperar de 6 meses a 1 ano para o início da quimioterapia. Ou seja, um câncer de pulmão, ele tem geralmente expectativa de vida, se for em estágio avançado, de 3 a 6 meses. Quando ele for começar o tratamento, ele já morreu. Isso é quebra de contrato. O que nós estamos dizendo é que esses serviços não têm cumprido o papel que se destinaram a fazer no momento que receberam esses serviços. Receberam essas concessões ou convênios para tratar com serviços públicos. Então nós estamos muito tranquilos. A primeira ação nossa era a jurídica, de provar que os contratos foram quebrados e não pela população e não pelo Estado, mas sim pelos interesses privados ligados a esses setores. O Wagner, em relação ao transporte público, o senhor defende a implantação do tarifa zero. O senhor acredita que realmente isso é viável? E nós insistimos na pergunta, quem paga a conta? Olha só, eu tenho acompanhado o debate do transporte público há muito tempo, mas eu participei efetivamente nas manifestações do ano passado que tinham a ver lá em São Paulo com a questão do aumento da tarifa de R$ 3,00 para R$ 3,20. Fomos em audiências com o Ministério Público, audiências de conciliação. Em todos os casos se pediu uma coisa às empresas do transporte. Nos mostrem as planilhas, nos mostrem a relação de despesa e receita de vocês. Ou seja, abram a caixa preta, que se diz ser deficitária, quando na verdade nós temos tarifas altíssimas, com alto fluxo de população e ainda com essas empresas recebendo subsídios públicos. Então, nós temos certeza que com o valor que hoje é pago pela tarifa, só os elementos do subsídio público que já são aplicados seriam suficientes para você ter um serviço de transporte, pelo menos idêntico ao que nós temos, se tirassem o interesse do lucro desses setores. Então, para fazer esse investimento no transporte e garantir a tarifa zero, é necessário abrir a caixa preta do transporte no Estado. Quais são os interesses mafiosos que estão por trás das concessionárias
sejam de empresas de ônibus, empresas ligadas à concessão do sistema de metrô. E nós temos certeza que aquilo que o Estado já investe já seria suficiente para garantir esse mesmo serviço, tirando o lucro dessa esfera. Wagner, o senhor falou das manifestações Sim. que aconteceram no ano passado em todo o país, aqui em Franca não foi diferente. Gostaria de saber qual a avaliação o senhor faz dos Black Blocs e eu pergunto se o seu partido tem alguma relação com esse movimento. Olha só, em primeiro lugar, nós acreditamos que o Black Bloc foi colocado como um bode expiatório dessa questão inteira, né? Eu acompanhei todas as manifestações e, em 98% dos casos, qualquer ato de violência partia da polícia. E presenciei, inclusive fui várias vezes agredido fisicamente, sejam por tiros de bala de borracha, por bombas de efeito moral, sendo que nós, por exemplo, do PCB, não tínhamos nenhuma articulação de provocar qualquer enfrentamento com a polícia. Então, a questão dos Black Blocs foi utilizado pela grande mídia como uma forma de dividir as manifestações e de tirar o caráter político delas. Em relação aos Black Blocs, eles surgiram como forma de resposta à violência policial. Eu conheço pessoas que perderam um olho, conheço pessoas que tiveram braços quebrados, pessoas que tiveram ferimento dos mais diversos e que estavam simplesmente se manifestando de forma pacífica. Uma parte dessa população na periferia, obviamente, caminharia para o caminho da revolta. Então, nós não temos nenhuma ligação direta com os Black Blocs, mas não fazemos coro com aqueles que defendem qualquer política condenatória ou criminalizante desses movimentos. Entendemos que a violência social é que gera esse tipo de violência por parte da população. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim deste bloco da Sabatina com Wagner Farias, candidato a governador pelo Partido Comunista Brasileiro. A gente vai a um breve intervalo, já tem o último bloco com perguntas de internautas e também perguntas de jornalistas. É o GCN na cobertura das eleições 2014.